Todo projeto de implantação de SAP tem que ter um profissional de User Experience, mas quem já implantou S4HANA aqui e já viu um arquiteto de User Experience? Ninguém. Ninguém nunca viu essa pessoa na vida. E eu acredito que dificilmente vai ter esse profissional aqui no curto e no médio prazo, né? A SAP coloca ele até como líder de User Experience, onde que todas as pessoas envolvidas no projeto têm que se reportar a ele, né? Então, imagina, uma pessoa num projeto SAP que não é consultor, não é técnico, consumindo o budget do projeto para fazer essa atividade de User Experience. Dificilmente vai ter essa pessoa no curto e no médio prazo. E por isso, a reflexão que eu trago para vocês aqui hoje, o que essa pessoa faria se ela tivesse aqui num projeto? Quais que seriam as atividades dessa pessoa se ela estivesse participando do projeto? Então, eu vou falar quais são as atividades que essa pessoa faria se ela estivesse num projeto. Essas atividades eu tirei desse curso aqui, do SAP, que é muito esclarecedor em como se aplica Design de User Experience nos projetos do SAP. Então, vamos falar das atividades desse suposto arquiteto de User Experience. Vamos lá. Primeira atividade. Encontrar aplicativos na biblioteca Fiori. Isso, para o consultor SAP, é muito básico. Qualquer curso de Fiori hoje para analista funcional e desenvolvedor, ensina isso aqui. No meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos mostrando diferentes formas de encontrar aplicativos na biblioteca Fiori e sei de histórias de consultor sênior que rodou no projeto por não saber fazer isso aqui. Olha só a história. O cliente chegou para o consultor sênior e perguntou: consultor, esse negócio aí do Fiori e tal, o que tem de Fiori para o módulo XPTO? Falou lá o nome do módulo. Aí o consultor sênior estufou o peito, né? Não, esse negócio de Fiori é um SAP GUI Nutella, não tem nada aí de Fiori para o nosso módulo não, desencana disso. Ok. Aí o cliente, quietinho, foi em outro consultor do mesmo módulo e fez a mesma pergunta. O consultor, negócio de Fiori aí e tal, o que tem de Fiori para o nosso módulo aí, XPTO? Aí esse consultor sabia encontrar aplicativos na biblioteca Fiori, abriu a biblioteca Fiori na frente do cliente, eles pesquisaram juntos, encontraram diversos aplicativos para o módulo em questão, o cliente gostou dos aplicativos, quis experimentar. Resultado, o cliente pediu para tirar do projeto o consultor sênior que falou que não tinha nada de Fiori para o módulo XPTO. Muita inocência, né? Então tomem cuidado com o que vocês falam para o cliente sobre o Fiori, sobre se tem ou se não tem alguma coisa para o módulo dele. Segunda atividade, instalar aplicativos junto com o Basis. Hoje o Basis instala aplicativos Fiori Standard e ele recebe informações, né? O Basis não tira da cabeça dele qual aplicativo instala, ele tem que receber informações técnicas e também muitos cursos de Fiori já ensinam, né? Eu ensino os desenvolvedores ABAP como que o consultor pode auxiliar o Basis na instalação dos aplicativos Standard. Terceira atividade, configurar conteúdo do Launchpad. Launchpad é aquela página inicial e vocês configuram lá os bloquinhos, né? Os catálogos, os blocos e os grupos. De novo, a maioria dos cursos de Fiori, tanto para analista funcional quanto para desenvolvedor, ensina como configurar o Launchpad, né? Eu tenho um e-book gratuito que ensina como fazer isso aqui. Quarta atividade, escolher o tipo de extensibilidade. Na prática, quem faz a extensibilidade é o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor também tem que saber escolher o tipo de extensibilidade. Então, repare que, das atividades do líder de User Experience, 4 atividades técnicas já estão sendo feitas por consultores SAP nos projetos. Não precisa de uma pessoa a mais para fazer isso. Isso nos leva à quinta atividade, que é praticar o desenvolvimento orientado ao design. Aqui que entra, propriamente dita, a questão das técnicas de design thinking, de experiência do usuário. Então, é uma atividade menos técnica, já focada mesmo na questão de experiência do usuário. Vamos falar, então, da técnica do design thinking. Como é que funcionaria isso, né? Então, temos um arquiteto de user experience, ele vai participar do projeto. Como é que vai ser as atividades dele? O desenvolvimento orientado ao design. As técnicas de design thinking, elas têm um ciclo de atividades aqui. Mas, vocês já viram esse ciclo de atividades aqui em algum lugar? Levantamento, definição, construção, prototipação, testes. Isso lembra alguma coisa para vocês aqui? Vamos seguir.
o ciclo de atividades do Design Thinking é equivalente ao ciclo de atividades da engenharia de software. As atividades do analista funcional são equivalentes às atividades do designer. As atividades do designer e do analista funcional, na sua natureza, elas são equivalentes e têm praticamente os mesmos objetivos. Levantar requisitos, definir, desenhar, testar e entregar. É o mesmo ciclo que é aplicado no Design Thinking e dentro de projetos SAP. E juntando essas duas metodologias, que nós temos então, enfim, o desenvolvimento orientado ao design, que foi a metodologia que a SAP criou de implantação de User Experience que acompanha o Fiori. Inicialmente eram esses 3 pilares aqui e junto com a questão do SAP Activate foram colocadas essas duas na beirada aqui para ficarem semelhantes, até reforçando que isto aqui não substitui o SAP Activate, não substitui o SAP. Na verdade eles andam juntos, são duas coisas que andam juntas. Você tem a fusão do melhor dos dois mundos aqui, de levantar, definir e construir. E aqui dentro você tem as técnicas que são aplicadas. Vou dar um zoom aqui na questão do desenvolvimento orientado ao design. E aqui tem os 3 pilares. Aqui dentro tem diversas técnicas para você utilizar em projetos. Eu não vou falar de todas. Vou falar só dessas 2 primeiras aqui, porque nós estamos falando aqui da realidade do analista funcional. Então, eu vou mencionar aqui algumas técnicas que existem nesses 2 primeiros passos aqui. Então, técnicas de pesquisa. Existem diversas técnicas de entrevista com o usuário. Entrevista aberta, entrevista fechada, entrevista em grupo, entrevista individual, entrevista guiada, entrevista livre, vários tipos de técnicas de entrevistas. E vamos falar aqui de uma. Nessa etapa de pesquisa, tem uma técnica de entrevista em 5 passos, que ela tem como objetivo empatizar com o usuário, a conexão empática que eu falei lá no início. Tem como objetivo você conseguir obter a maior quantidade de informações relevantes possíveis no menor espaço de tempo. Então, perguntas aqui de contextualização, perguntas sobre as pessoas, o Luciano falou sobre a dor do usuário, Essas técnicas de entrevista, elas não vão direto no técnico. Elas têm o objetivo de empatizar com o usuário, entender qual que é a dor dele, qual que é o medo dele, qual que é a preocupação do usuário, que vai além do técnico. Eu percebo que em projetos a gente começa aqui e já pulamos direto para cá. Já vamos direto para a parte técnica, da parte específica do requisito, do projeto. Mas tem todo um ciclo aqui que você vai guiando o usuário, você vai envolvendo ele na solução e você vai tendo uma visão mais abrangente de quem é a pessoa. E aí depois que a gente faz a entrevista, levantamos o requisito, tem um próximo passo, que é o passo de síntese, que é o objetivo trazer clareza, porque o usuário, ele fala umas coisas, mas tem coisas que ele não fala, E a gente tem que entender o que ele está falando também. Igual, por exemplo, o caso do carro. As pessoas não falavam, eu quero um carro. O Henry Ford, elas falavam, eu quero um cavalo mais rápido. E aí ele captou a necessidade. Então o usuário ele não vai falar o que ele quer, ele vai falar a necessidade que ele tem, a dor que ele tem, o que ele precisa. E existem diferentes técnicas de síntese. A síntese, ela antecede o desenho. Você levantou os requisitos, você entendeu, e você vai começar a desenhar. Mas antes de desenhar, você pode sintetizar a informação, para ver se você coletou tudo mesmo, para ver se você entendeu direito. E dentre as técnicas de síntese, tem mais de uma. Mas a que eu acho mais relevante para a gente trazer para a nossa realidade seria a ficha de personas. A ficha de personas, ela é uma síntese da sua entrevista. Você coloca aqui as informações mais relevantes do que o usuário trouxe. E o mais interessante é que você coloca a ficha de personas do jeito que saiu da boca do usuário, Então isso faz uma diferença muito grande para poder entender e guiar a sua solução. Veja aqui, tem uma seção de necessidades, dos medos do usuário, o que ele quer fazer na função dele, com quem que ele conversa, Tem uma seção aqui que é com quem que o usuário conversa. Aqui a parte que fica em destaque é o mote, A informação que o usuário mais repete, Às vezes o usuário ele fica martelando a mesma informação, a mesma coisa, Então você já destaca aqui para você não esquecer. E essa ficha de personas ela é muito interessante, porque eu fiz isso uma vez num projeto, eu estava como desenvolvedor, tinha um analista funcional.
a gente fez a ficha de personas, né? Mandou para o usuário aprovar, é uma boa prática. Você faz a ficha de personas, você manda para o próprio usuário, ele aprova, ele concorda com o que você está falando. E aí, quando eu via que o analista funcional estava indo num desenho diferente do que o persona sinalizava, eu falava com ele, ó, não é bem isso, né, que o usuário falou. Aí, quando o usuário ignorava a informação e mandava o desenho para o cliente, o que acontecia? O cliente ia lá e rejeitava, repetindo informações que já estavam escritas na ficha de personas, né? E o analista ele tinha que voltar atrás. Então, é muito importante essa síntese. E foi percebendo a semelhança entre design thinking e engenharia de software que eu cheguei nessa conclusão de que o X-Design aplicado à realidade do consultor SAP é engenharia de software mais conexão empática.